Desde os 7 anos, desde que eu me entendia por gente, foi focando em ser jogador de futebol. Então, quando você chega lá, te tiram. É uma sensação horrível. E ali meu mundo meio que desabou. Minha concorrência era contra mim mesmo. Se eu ia entrar no medo de morrer e me paralisar, ou se eu ia entender realmente que existe uma vida eterna. É isso aí, eu comecei a vencer nesse campo. E aí quando eu comecei a vencer nesse campo, eu já comecei a conquistar coisas que realmente me trouxe de volta ao patamar. Porque a tendência era uma Série B, Série C e daqui a pouco desaparece. Salve, salve, galera! Estamos nós aqui para mais uma gravação do nosso querido Várzea Executiva. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por acompanhar a gente nas redes sociais. Curta, mande mensagem, esteja conosco. Vamos ter uma hora agora de um convidado super especial, mais um. Eu sei que toda hora eu falo que é convidado especial, mas esse vocês vão se surpreender. Não vou dar nada, que quem fala isso é o meu amigo. Passo a bola do volante para o meia esquerda, aí o meia esquerda vai pentear e vai chamar o nosso convidado para a roda. Vamos lá, Salgueirão. Tudo bem aí? Junto. Beleza? Então tá bom. Bom, mais uma vez, eu quero agradecer a nossa audiência pelo carinho de mandar mensagem para nós, de estar lá curtindo, compartilhando, né? A nossa Obrigado, audiência. pessoal. Porque é importante não só para nós, mas para todas as pessoas que vêm aqui e trazem histórias fantásticas de vida. E acho que isso aí ajuda muita gente que está lá ouvindo e fala, pô, eu me sintonizo com essa história também, né? Isso aí. Hoje nós vamos receber um cara que ele foi... só jogou do lado do Ronaldinho Gaúcho. Só isso, só. Acho que... Não sei se o Ronaldinho Gaúcho aprendeu alguma coisa com ele. Você acha que com certeza. Deve ter aprendido, né? Também jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo e foi treinado pelo Crespo, que está atualmente no São Paulo. William, eu queria agradecer muito a sua presença. William, muito obrigado. Seja bem-vindo. E a gente quer que você fique muito à vontade aqui para você falar da sua história. Tá? E inicialmente eu queria que você falasse um pouco de você. Isso. De mim? Rapaz... Primeiro, obrigado. Falar da gente mesmo. É difícil, é difícil. Obrigado, William, por estar aqui com a gente. Que isso, obrigado vocês pelo convite, um prazer estar aqui. Falar de nós mesmos é um pouco complicado, mas eu sou da Zona Leste de São Paulo, fui criado ali no Parque do Carmo, Itaquera. Eu nasci na Zona Leste, aí, ó. Frente ao Corinthians. Em frente ao Corinthians ali, eu sou dali do Parque do Carmo, criado e nascido ali. Venho de uma família muito simples. Não gosto de dizer uma família pobre, porque para mim o termo pobreza abrange maior, muita coisa. Eu vou mais numa situação de uma simplicidade, rica em valores, né, que me formaram, mais importante, que me formaram dentro de muitos valores. Casado, tenho 3 filhos. Oh, que lindo. 3 homens? 2. Uma menina de 19, Júlia. 19? Você tem uma filha de 19 anos? De 19 anos. Tem uma netinha que chama Júlia. Tem filho com 15 anos? Eu tive filho de 18 para 19 anos. 17 foi cedo. Ali cedo, muito cedo. Bem perfil, a gente costuma brincar, bem perfil Zona Leste mesmo, né? O pessoal olha pra mim e fala, nossa, é Zona Leste mesmo. Vai ZL, né? ZL, né? Falo no perfil Zona Leste assim porque a gente tem um modelo diferente em algumas coisas, que eu falo de acelerar alguns processos. A maioria dos meus amigos foram pais novos. Tá. Como você, né? Tem muita gente dentro da Zona Leste de São Paulo que tem um planejamento de vida totalmente diferente. Vai ser pai com seus 30, já formado, assim, mas a gente brinca um pouco, assim, que é ZL, porque eu tenho muito amigos que os filhos também têm a proximidade de idade. Olha. Então, assim, foram pai com 17, 18, 19 anos. Não estou normalizando, não acho algo pronto. Hoje eu tenho uma filha de 19 e não vejo pronta para esse cenário. Mas a gente mete o pé pelas mãos da maioria das vezes. No meu caso, aconteceu com uma pessoa que estamos juntos até hoje, que é a Sueli, minha esposa. Já vamos para 20 anos de casados. Parabéns. Então, assim, não recomendo ninguém a ser pai sem estar preparado automaticamente, mas foi um pouco do que me impulsionou a assumir certas responsabilidades, compromisso e chegar em alguns lugares onde nós conseguimos chegar. Que legal. Que legal. Você fala assim em termos de time, eu queria saber do William, assim, qual time que você jogou que mais te marcou? Eu tive muitas passagens por lugares que me marcaram, assim, mas o que eu vivi no Palmeiras, devido à enfermidade que tive, os 2 anos parado, problema no coração, foi um lugar que me marcou muito.
Eu tive uma marca ir para lá do bom, de cuidado, de pessoas, acolhimento de mesmo. acolhimento, de pessoas realmente preocupadas com o ser humano e não somente com o atleta. E eu vivi isso dentro do Palmeiras durante muito tempo. Foram 2 anos e 4 meses fora dos gramados. Que época foi mais ou menos essa aí? Eu tinha acabado de ser artilheiro da Taça São Paulo de 2004. Tá. Então, de 2004 a 2006, eu fiquei fora dos gramados. Tinha ali 16 para 17 anos. Você estava começando, né? Começando. Tinha uma projeção dentro do clube. E depois disso, eu fiquei afastado, problema de saúde, problemas cardíacos. E o clube cuidou de mim como se fosse realmente o que a gente dificilmente vê em vários lugares, a parte humana. Sei. Tem muita parte do negócio envolvido, né? Interesses. E ali eu fui cuidado realmente na parte humana. Então foi um clube que me marcou muito por isso. Eu acho que foi um clube que humanizou muito o que eu estava vivendo naquele momento. Que legal. Antes disso aí tudo, eu queria assim voltar lá para 2004, né? Na questão da arritmia. Vamos lá. Queria que você falasse um pouco como que você ficou em termos de cabeça. Foi tão jovem, né? Que é uma coisa muito... Ainda mais alguém que gosta do esporte, daquela profissão que você estava ingressando. E é mexido numa parte bem íntima, bem pessoal, né? Eu fiquei depressivo no primeiro momento. E foi tudo muito louco, porque assim, artilheiro da Copa São Paulo, te puxam pro primeiro time do Palmeiras, o time principal, o sonho estava se realizando, né? Naquela época, então, nós vivíamos ali em 2 cômodos, porque 2 cômodos da casa estavam isolados, vivíamos em praticamente 6 pessoas. Então, era a chance de mudar a história da vida. Eu tinha acabado de ser artilheiro da Copa São Paulo, tinha assinado o contrato, tinha pego um dinheirinho, comecei a reformar a casa para poder estender a casa. Eu comecei a sentir realmente que o futebol estava me dando retorno desde os 7 anos ali, buscando aquilo, e fui fazer os exames para efetivar no profissional e tive a primeira parada cardíaca. Ah, você teve uma parada no exame? No exame. Não diga. Eu fui fazer a esteira. E aí na esteira aparece uma alteração, eles me tiram da esteira e me levam para uma sala para fazer um estudo eletrofisiológico, onde eles fazem como se fosse um cateterismo e estimulam o coração para acompanhar melhor. E ali eu apago. Eu só lembro de sair de cima da esteira e não lembro mais nada. E aí eu apago, tomo um choque para voltar. E aí eu tô deitado ali, os médicos em volta da maca me perguntam como eu tô, e eu tô bem e tal. E aí eu, tá acontecendo? Não, teve uma parada cardíaca e eu com uma dor no peito, as marcas no peito. Eu falo, não, mas eu preciso treinar. Eu vim fazer o exame porque eu preciso me apresentar no profissional. Aí os médicos falam, não, tá maluco? Como é que você vai treinar? Você acabou de ter uma parada cardíaca, é impossível você treinar. Deus. Inclusive, se estiver indo embora, começar a chover, toma banho de chuva, não corre. E aí eu saí daquele lugar meio que sem entender o que estava acontecendo. No outro dia eu chego no clube, e aí sabe quando você tá chegando no lugar e tá todo mundo te olhando, assim, tipo, e você tentando entender. Alguma coisa tá errada. Aí o doutor me chama, o doutor Rubens na época, me chama e começa a me explicar um pouco do que estava acontecendo. Mas eu estava ali com 16 para 17 anos, então para mim aquilo ali era como se fosse entorse de tornozelo, vai sair, daqui a pouco tudo se resolve. Sim. E aí que eu vou para casa e passa 1 mês, 2 meses, e o Palmeiras correndo comigo, levando meus exames para os médicos mais especialistas da ocasião, e aí começa a entrar a depressão. Com 1 ano eu já tinha perdido 9 quilos. Nossa. De depressão. Você não tinha vontade de nem se alimentar, né? Cara, não tinha vontade de fazer nada. Perde o prazer da vida, né? Porque eu, desde os 7 anos, desde que eu me entendia por gente, foi focando em ser jogador de futebol. Então, quando você chega lá, te tiram. É uma sensação horrível. E ali meu mundo meio que desabou, porque durante um momento, 2, 3 meses, eu ainda tava levando. Falei, isso aqui vai resolver, mas não resolve. E não resolve. Ia no médico e nada. E aí eu comecei a ficar mal. Então esse período para mim foi de muita dificuldade, o primeiro ano. E depois desse primeiro ano eu volto a repetir os exames. E aí eu fiquei 1 ano para fazer de novo. E aí eu tenho outra parada cardíaca. Aí quando eu acordo, aí com as dores no peito, a marca já do choque, aí eu já olho os médicos, eles vão falar, não precisa nem falar nada, já morri de novo, já entendi o que aconteceu, só tira isso aqui que eu quero ir embora. Aí pego minhas coisas, vou para casa. E aí chega um certo momento que me dá a louca, eu pego os meus tênis e tô saindo para jogar futsal. Aí a minha avó, morava com meus avós, falava, não, onde você vai? Eu falei, não, vou jogar bola. Falou, não, você tá louco, você não pode jogar bola. Eu falei, não, eu chamava ela de mãe, né? Eu falava, não, se eu não for jogar bola, eu vou morrer.
Eu prefiro morrer na quadra que morrer na cama. Eu falei a mesma coisa. Não, prefiro morrer na quadra que morrer na cama. E ela começa a chorar, chega meu avô, e aí meu avô, o que tá acontecendo? Tá, não, ele quer jogar bola, não pode e tal, que não sei o que, ele tem problema. Aí meu avô olha assim e fala, não tem problema, jogou bola a vida inteira, deixa o menino. Oi. Aí eu já pego meu tênis, já... Bem voa, né? É tudo que você queria ouvir. Tudo que eu queria ouvir. E meu avô sempre fala, você não tem nada, você não tem nada. Sempre ficava reafirmando essas coisas pra mim. Não, tá tudo errado. E aí meus tios falavam assim, pô, mas como é que os exames, os médicos, tá tudo falando e o senhor falando que ele não tem nada? Falando, não tem nada não, isso aí é coisa, não tem nada. Isso aí tem mais coisa por trás. Meu avô sempre muito sistemático. Uhum. Pô, chego na quadra, é muito engraçado, porque eu chego na quadra, os meus amigos tudo lá, e aí eu... Lá na ZL. Na ZL, lá no Ranieri. Sou próximo. Aí os caras, não, tá louco? Você não pode jogar. Não, sou próximo, vou jogar. Não, você não pode jogar. Aí já apelo, já pego a bola, já falo, não, se não jogar ninguém joga, aí começa aquela discussão toda, os caras querendo jogar, só tem uma bola na quadra, falando, não, então beleza, então vambora. E aí comecei a jogar. E aí daí eu comecei a jogar a liga de futsal. Tá. Só que assim, depois desse primeiro chute na quadra, de passar aquele momento, eu volto pra casa e eu me sinto vivo. Eu já tenho resenha de novo. Fui dominar a bola, escapou, ou eu fui pedalei, pô, tirei pro lado, bati, eu já tinha resenha de novo. Eu tava inserido no contexto nosso. Eu tava inserido no contexto da Zona Leste. Pô, jogar bola o dia inteiro, resenha, eu tava inserido naquele contexto, que era a nossa época, não tinha iPad, não tinha nada. E aí me chamam pra poder jogar a liga, e eu fico jogando a várzea com eles, liga. Fico jogando futsal, aí o Palmeiras descobre, manda o oficial de justiça na minha casa. Nossa! Porque eu tinha contrato com o Palmeiras, eles estavam cuidando, fazendo exame. E eles me mandam oficial que, tipo assim, se der problema, é só problema seu. Eu nem leio, eu assino, falo obrigado, tal, e continuo. E eles acharam que com isso eu ia parar. E aí entra a preocupação deles de novo e me chamam no clube. Eu falei, agora deu problema. E aí eu chego no clube, e aí eles me falam... Mas nesse momento eles rescindiram com você? Nada, mantiveram o meu contrato, me pagava... Como eu já tinha chego no profissional, mas não tinha jogado, pô, Edmundo, Marcão, Juninho Paulista, tinha o prêmio do jogo e tinha o bônus da Pirelli. Eles me colocaram no ratatá, no rateio, então eu recebia, fora o meu salário, a cada 2 meses eu recebia um valor que o grupo tinha feito para que eu fazia parte da divisão. Cara, não, me cuidaram, por isso que eu falo, a parte humana ali foi absurdo. Eu achei interessante isso, né, que eles foram lá para ele assinar a autorresponsabilidade. Eu achei que era uma rescisão. Se acontecer alguma coisa... Isso, é responsa sua. Mas eles mantiveram o contrato. Que falaram, não, melhor você dar um tempo, não continuar jogando. Acreditavam nele, claramente. Em nenhum momento. Eu acredito que acreditavam nessa possível volta, só que assim, tudo muito escuro, não tinha nada claro. E aí eu assino, aí depois eles me chamam novamente e me colocam para trabalhar dentro do clube. Então eu comecei a trabalhar ali na parte corporativa do clube. Então eu batia contrato dos atletas, tinha viagem, fiz uma viagem para a Copa BH, para a Taça BH, com uma categoria onde eu fazia a súmula, os árbitros assinavam, o capitão assinava, eu tomava conta praticamente ali da parte da organização. Administrativa. Do hotel administrativo. Eu comecei a trabalhar, só que assim, era muito difícil para mim, porque eu terminava... jogar bola. Não, eu terminava de fazer a súmula, pô, e os meus amigos da minha idade, da mesma categoria que eu tava antes, subprofissional, eles estavam assinando a súmula, colocando a chuteira e jogando, e eu lá na arquibancada. Então isso começou a mexer comigo de uma forma que começou a me fazer mal. E aí terminou a competição, fiquei acho que uns 3, 4 meses, eu voltei pro Palmeiras e falei, cara, eu agradeço muito, mas eu não consigo ficar aqui dentro. Isso pra mim tá me fazendo mal. Eu saio pra assistir o treino, não posso treinar, tô vendo os meninos treinar, isso eu sei que vocês querem me ajudar. E aí a única coisa que eles me falam, William, a gente vai manter o contrato, vamos seguir correndo com os médicos, mas pelo amor de Deus, cara, não joga mais bola, volta pra casa, mas não joga mais, tá correndo risco de vida. Não, beleza, tranquilo. Não, no outro dia eu já tava correndo de novo, tipo assim... No futsal. No futsal. E aí eu tava, 16 para 17 anos e tal, e quando eu volto, que eu faço o terceiro exame depois de 2 anos e eu não tenho problema no coração, eu não tenho a parada cardíaca, melhor dizendo, eu ainda tenho um bloqueio de ramo esquerdo, mas eu não tenho, não obtive a parada cardíaca, que aparece esse pequeno sinal de poder voltar a jogar, a minha esposa, Suelen, tá grávida. Então eu descubro no mesmo dia. Você já era casado nesse momento? Então, eu tô naquele modelo que eu tinha te comentado lá, né? 19 anos, a gente tá vivendo meio avulso. Modelo ZL, modelo ZL. Modelo ZL, passando o pé pelas mãos e tal. E aí ela já tá grávida. E aí eu fico sabendo no mesmo dia. E ali pra mim... quase você teve outra parada cardíaca. Não, pra mim ali foi um start. Foi? Ali pra mim foi um start. Porque assim, o meu plano de carreira era jogar futebol, ganhar dinheiro e curtir a vida. Festa, gandaia e tudo isso.
E eu entendi que ali Deus tinha um plano diferente para mim, porque quando eu recebo a notícia da gravidez no mesmo dia da possibilidade de voltar a jogar, eu já entendi que era um plano diferente. O meu recado, né? Já era algo assim, pô, mas não é sozinho. Com responsabilidade, com família, sabe? Mudou totalmente a minha forma de desejar jogar o futebol. Já não era um futebol para mim viver do status daquilo, mas sim de cuidar de uma família. Então, para mim ali foi um ponto de partida muito legal. Pô, que legal. E aí foi quando eu volto a jogar e aí começam as loucuras, né? Porque, pô, a mídia tudo em cima de novo, aquela coisa toda. Só que uma coisa é eu jogar futsal e, pô, até batia o medo de morrer no futsal e tal, mas, pô, 20 por 20, curtinho, pô, troca, cansou, sai, aquele negócio. Outra coisa é 40, 50 mil no estádio campo, né? E aquele medo de morrer começou a tomar conta de mim. E naquela época, e até hoje, a gente tem um certo preconceito com psicóloga, de conversar, de se abrir um pouco, e naquela época um pouco mais, né? Como é que eu ia chegar pra psicóloga do clube e falar, tô com medo de morrer? Voltando depois de tanto tempo parado, mesmo que os médicos tinham me dado. Então eu comecei a ter problema dentro do clube nesse sentido, porque eu fazia 15, 20 minutos, absurdo. E depois daí alta intensidade. Entrava, sempre foi minha característica, atacar espaço o tempo todo, 1 para 1, sabe? Aquela coisa toda. E chegou um certo momento que eu já começava a tirar o pé, já não atacava a profundidade, eu vinha jogar no pé, vinha jogar no curto. E aí eu comecei a render por 20, 25 minutos e depois daí eu caía. Aí eu comecei a virar jogador de segundo tempo. Em que sentido? Pô, os últimos 20 eu sabia que eu não ia morrer, eu metia a marcha. Só que isso foi me atrapalhando muito, eu fui perdendo espaço dentro do clube. E aí começou a loucura, né? É difícil, é um processo... Mas em algum momento no tempo, veio um diagnóstico dizendo que você está curado, não tem mais problema? Veio. Por isso que eu voltei. Depois de 2 anos, eu tive o primeiro infarto, a primeira parada. Aí passou 1 ano, eu tive a segunda. No segundo ano, quando eu volto a fazer o exame... Não teve mais. Que aí até tem uns parceiros meus que brincavam, né? Pô, os moleques não tá nem... Os caras falaram, mano, da terceira você não passa. Você tá arriscando demais. E, pô, era ou ir ali tentar a sorte, ou morrer na maca, ou mudar a história da família. Eu tinha isso muito claro. Porque viver como tava muito difícil. Não dava. Tava muito complicado. E aí eu vou pra essa terceira, depois de 2 anos, e não tenho a parada. E nessa que eu não tenho a parada, eu faço um trabalho de 4 meses acompanhado com o médico, treinando monitorado e tudo isso. E eles falam, cara, é só o bloqueio, pode ir. Só que depois, quando o negócio começa a ficar sério, mentalmente você começa a ver, começa a tomar muita proporção, jornal o tempo inteiro, você começa a ver que alguma coisa não tá... E aí eu fiquei com esse medo. E aí eu comecei a me tornar meio que um jogador de segundo tempo. Então eu entrava, fazia a minha fumacinha e tal... E aí o Palmeiras, para não me perder e pensando que eu precisava ganhar mais ritmo, me emprestava para outros clubes. E aí eu ia para outros clubes, e aí ficava indo nesse empréstimo e aquela coisa toda. E nisso a minha carreira foi se perdendo. Eu saí de um nível muito alto de ser uma projeção da base, eu comecei a me tornar mais um dentro do clube. E esse mais um dentro do clube, você vai perdendo espaço. Isso no Palmeiras? No Palmeiras. Mas é porque eu saía de empréstimo e voltava. Saía de empréstimo e voltava. E esse medo de morrer me paralisou muito. E eu não ter com quem conversar ou poder falar com medo. Não que eu não tinha. O medo de alguém virar e falar, pô, vamos brecar ele de novo. Você até fugia de ouvir aquilo que você não queria ouvir. A cada 6 meses e 1 ano nós fazíamos os exames do coração. Pô, eu tinha um trauma danado. Era tipo 1 noite sem dormir e depois dos exames 2 sem dormir esperando o resultado. Com medo de me brecarem novamente. Então, tipo assim, uma coisa... Puta que dureza, né? Bem complexa. Virou assim, uma coisa traumática. E aí só que chega um certo momento da minha carreira, que termina o meu contrato com o Palmeiras, meio que que seria a minha zona de segurança, e aí eu já estou no segundo filho, naquele modelo que eu tinha mencionado. 23, 24... 20 anos. 20 anos. Bem ZL. Eu tô naquele modelo, então eu tô com o meu segundo filho. E aí termina o meu contrato com o Palmeiras, e aí aparece uma proposta para mim do Joinville, segunda do Campeonato Brasileiro. E aí eu vou para Joinville. E aí eu entro dentro do quarto do hotel e começo a chorar e falar com Deus. Porque eu entendi que o que me levou para aquele lugar não era a minha falta de condições técnicas e táticas, era mais o meu mental. O meu medo de morrer, o que estava me bloqueando, estava fazendo com que eu perdesse espaço. E eu começo a chorar e a falar com Deus. Eu falo, Senhor, eu já conheço a Tua palavra e eu sei que existe uma eternidade depois disso aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu vou correr. E eu não vou parar de correr. E se eu morrer dentro do campo, eu sei que eu vou ter a vida eterna.
E se eu não morrer, eu vou fazer o serviço como tem que ser feito. Das duas, uma. Ou é êxito ou é êxito. Não tem pra onde correr. Ou é contigo ou é no campo. Virou a chave. E todas as vezes que eu chegava no pico que eu falava, cara, eu vou morrer. Aí eu já pensava, é vida eterna. Vamos. E começava. E aí foi onde eu virei a minha chave e eu comecei. E aí eu fiz assim de novo. E aí no final do Brasileiro eu tive 5 propostas da Coreia, que o Wagner Trentin me trouxe. E dentro dessas, nós escolhemos uma, e aí da Coreia eu fiquei 1 ano, fui pro México, fiquei 9 anos. Você levou a tua esposa? Não, todo mundo junto, tá todo mundo no mesmo pacote. Eu não dou um passo sem eles. Não, vai vai todo mundo, cabe todo mundo, não tem disso. E aí eu vou pra Coreia, fico 1 ano, vou pro México, fico 9, e em 2021 eu volto pro São Paulo. 9 anos ficou no México? 9 anos no México, 8 anos quebrado. E aí volto pro São Paulo. Então, mas dentro disso, eu já comecei a vencer o meu maior inimigo. Mas aí já vem um amadurecimento normal, né? Você já vai ficar mais maduro. Isso. E aí eu comecei a vencer o meu maior inimigo. O meu maior inimigo era eu mesmo. Você mesmo. Minha concorrência era contra mim mesmo. Se eu ia entrar no medo de morrer e me paralisar, ou se eu ia entender realmente que existe uma vida eterna. É isso aí. Eu comecei a vencer nesse campo. E aí quando eu comecei a vencer nesse campo, eu já comecei a conquistar coisas que realmente me trouxe de volta ao patamar, porque a tendência era uma Série B, Série C, e daqui a pouco desaparece. Voltando um pouco lá no México, porque me parece que lá no México, o tempo que você ficou lá, é um tempo suficiente para sedimentar algumas coisas em você, para te dar autoconfiança. Uma vida. Né? Quando você falou assim, pô, eu tinha medo, o medo era um fantasma te perseguindo, né? Sim. Quando você foi pro México, você ficou 9 anos lá, jogando, né? Na ativa. Sim. Em diferentes times, não foram um time só, foram vários. Sim, 3 times. 3 times. Independente de qual time tenha sido, se tenha ficado melhor, feliz, mais ou menos, depois você pode falar sobre isso, mas o mais interessante que eu me pergunto, ali foi, acho que, a estruturação da sua autoconfiança, né? Sim. Você ficou 9 anos jogando lá, então agora não é de brincadeira, não vou fazer um exame e vai dar problema. E na questão do exame, eu ainda tinha esse bloqueio e levo ele. Sim, toda vez que eu chego no hospital, eu já falo, cara, o que será que vem daqui pra frente, hein? O médico já tá fazendo, tem isso aí que aparece, né? Eu já tô falando pro médico que tem no exame pra ele não me pedir mais exame, entendeu? Fala, tem um bloqueio de ramo esquerdo aí, mas não tem arritmia? Não, então isso é normal, o bloqueio já é meu. Eu já começo a... Você já dá o diagnóstico. Eu já começo a mostrar pro médico que eu sei o que tem ali, porque senão ele começa a estudar um monte de coisa e eu passei essa carreira inteira. No México, o que foi engraçado? A nossa mente, eu não sei como ela trabalha num todo. Só que no México eu não tinha o status do coração valente, eu não tinha o status do problema do coração, eu não era conhecido pelo problema do coração. Sim. No México eu estava construindo algo pelo campo. Então... Aquilo te fez esquecer um pouco Aquilo me deixou um pouco de lado, problema, eu precisava pro campo. Porque é muito louco, porque assim, nós seres humanos, a gente tem uma tendência muito fácil de entrar pro campo da vítima e viver cenários que nós mesmos criamos. É verdade. Aqui no Brasil eu tinha muito de tipo assim, não deu certo, mas... eles ainda têm um pouquinho de dó de mim, eles entendem que eu tô passando por um processo difícil dentro de mim mesmo. Isso eu nunca expressei pra ninguém, mas a gente tem isso. Meio que alimentavam o lado vítima, né? Meio que falava assim, mas que se eles souberem que eu tenho medo de morrer, talvez eles vão ter um pouquinho mais de paciência, mas como é que eu faço pra contar pra eles? Então, psicologicamente, a gente luta muito contra nós. Por isso que eu falo de vencer o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, o tempo inteiro. Nós estamos nos sabotando o tempo todo. E no México, por não ter esse status, eu ter que construir novamente, eu ter que fazer tudo de novo através do campo, meio que isso foi ficando de lado. E eu também já tinha uma consciência muito clara. E lá ninguém te questionava essa questão antiga e do problema cardíaco. Nada, até melhor porque... ainda, né? Não, e eu já fazia outro caminho. Qual que é o caminho que eu fazia? Eu já levava todos os meus exames daqui, que eu fazia com o Nabil Goraieb. Quando eu chegava lá, eu fazia os exames com eles e já apresentava e falava, essa é a minha liberação. E eles comparavam, tá tudo igual e deixavam. Então eu já tinha todo o caminho. Já sabia o caminho. Eu já estava articulado dentro do assunto já. E aí, o que acontece? Eu não tinha esse status. Eu tinha que construir algo lá. Eu tinha que construir algo no México. Só que eu já tinha uma mentalidade diferente. Que eu já tinha saído do campo da questão de que se eu vou morrer ou não vou morrer. Para o campo de que eu preciso aproveitar a oportunidade e eu tenho 2. E esses 2 aqui, eles não querem saber se eu tô para morrer ou não, eles querem comer. Entendeu? Então, assim, isso para mim
foi legal porque foi um mercado diferente. Então você chega meio que sem rótulo e tem que construir algo. Então durante esses 9 anos foi muito disso. E pra você ver que é muito louco, né? Aqui eu tinha muito medo de morrer. No México eu virei volante. E uma das maiores características que todo mundo falava sobre a minha pessoa no futebol mexicano, falou, mano, ele é incansável, ele não para de correr. Você vê, né? Você vê que loucura, né? Virou um impulso. Porque, e eu também, eu já comecei a jogar com a minha mente, que parecia que eu conseguia correr mais. Quando eu vinha o medo, eu falava, nem a pau, e eu começava. Então tinha bola às vezes que não era pra ir, eu ia, porque eu já tava me desafiando. Então isso começou a puxar o meu jogo pra cima. Mudou a sua chavinha mental. Loucura, né? Que legal. E qual time que você jogou lá que você lembra mais, que teve mais carinho, que te marcou mais? Os 3 foram especiais, assim. O Querétaro foi porque me abriu as portas. Logo depois chegou o Ronaldinho e, pô, a experiência maravilhosa. Foi ali que você jogou com ele? Foi ali que eu joguei com ele, joguei com o Volpi, Camilo, joguei com os brasileiros lá. Depois dali eu saio pro América, e no América eu jogo o Mundial de Clubes, né? Porra. E depois eu vou pro Toluca e faço os últimos 2 anos e 4 meses ali no Toluca, onde eu tenho uma relação boa também no dia de hoje. Então, assim, foram 3 times muito especial para mim, assim, foram muito pontuais, assim, sabe? Cada lugar eu tive um momento diferente, assim. E teus filhos foram educados no México, então, né? Sim, eu tenho um mexicano, o menorzinho tem 10 anos, o Davi, nasceu no México, a Júlia e o Gabriel nasceram aqui, só que foram formados, assim, eles praticamente dos 6 anos e pouquinho, da Júlia, que é a mais velha, até os 14, 15 anos, México. E eles falam espanhol e português fluentemente? Espanhol, português e inglês. Que maravilha. Eles foram alfabetizados numa escola bilíngue, né? Tá. E em espanhol e inglês. Que maravilha. Quem enrosca mesmo no português sou eu, eles desenrolam. Eles dão aula pra nós. Eles dão aula. A geração já vem com o DNA pronto. Não, alguém teve que pagar essa conta aí, né? Que não pagaram pra nós, né? Mas essa história sua lá com o Ronaldinho, por exemplo, que essa é uma coisa interessante que todo mundo chama atenção, né? Sim, Ronaldinho, ele era diferenciado demais, né? Era acima da média, né? Tecnicamente era... E a gente gosta de saber disso, assim, pra quem esteve ali do lado, né? Cara, ele puxa o nível de quem tá perto pra cima. Né? Exemplo, nosso time no Querétaro era um bom time. Só que o Querétaro nunca tinha chegado à final da competição. Era um time ali de meio de tabela, pra baixo e tal. Tá. E quando ele chega, a gente bate final de competição e no outro ano o time sai campeão da Copa do México. Meu Deus. E o que acontece? É que ninguém quer errar do lado dele, né? Ninguém quer errar um passe e ele olhar e fazer assim, o que tá acontecendo? Então você se auto-exige mais, né? Esses caras puxam qualquer um que tá do lado pra cima, sabe? Tipo, todo mundo quer entregar e quer que esse cara olhe pra você e fala, legal. Da hora. Aí ele te passa a bola. Né? E era muito louco, porque quando o negócio tava ficando ruim, que o time não tava encaixando, ele juntava ali, encostava e falava assim, ó, o negócio é o seguinte, a gente não tá se divertindo. Pô, a gente só tá correndo atrás dos caras, a gente não tem a bola, tenta uma caneta, se errar não dá nada, tenta fazer algo diferente, vamos se divertir. E nós tínhamos 5 brasileiros no time. Aí olhavam um pro outro e falavam, já era, acabou aqui, já não tem mais 4-5-1, não tem mais 3-5-2, vamos jogar o jogo. E se divirtam. E aí começava, e aí daqui a pouco tal, e começava a envolver os caras, patava. Aí ele começava a piscar pra um, piscava pra outro, e nós já, opa, vamos. E aí, cara, e nessa brincadeira chegamos na final, no outro ano bateram o campeão da Copa, eu saí, né, fui pro América, o América me comprou nessa brincadeira toda. Tá. Porque o nível sobe, esses caras puxam o seu nível pra cima, não tem como. Isso que ele falou é uma coisa muito importante, né? Você vê como existe uma liderança nata, né? Porque ele é um líder nato pela característica técnica, pelo potencial técnico, então todo mundo pega como referência, né? Não tem como, cara. E puxa todo mundo. Puxa porque ninguém quer errar. Então, tipo assim, exemplo, nós tínhamos um público de 15, 20 mil pessoas. Cara, era média, mais ou menos. Era média, passou para 25, 30. Com ele. Então, assim, nós saíamos da cidade e nós éramos sempre ali com 2.000 torcedores no estádio. Já passamos a ter praticamente a cidade ao nosso favor, porque ele movimentava tudo. Pô, nós fomos jogar contra o América, no estádio Azteca. Ganhamos 4-2 ou 4-1, alguma coisa assim. Ele fez 2 no jogo, o Azteca inteiro aplaudindo, cantando o nome dele. Então, tipo assim, ele traz... Igual na Espanha. O Real Madrid aplaudiu ele. Sim, é muito louco, porque assim,
chega um ponto que você olha e você fala assim, sabe quando você fala, tô com ele, pô, tá tudo certo, o negócio vai encaixar. Não, é verdade. A atmosfera aqui traz, você fala, não, daqui a pouco encaixa, o negócio tá ruim, ele acha um passe, e é assim. E a impressão que eu tenho dele também, ele não me transmite a sensação de um cara arrogante, um cara com soberba. É simples. Então ele é um cara aparentemente simples e que faz com que os adversários o aplaudam por ele produzir tudo isso sem se exibir, que é diferente, né? Cara, a gente brincava assim, falava assim, todo mundo aqui no time tem uma... Quem olha fala, pô, é jogador. Ele era o único que você olhava e falava que nunca jogou bola. É, né? Tipo, o cara mais simples que você, sabe, muito tranquilo, tipo, perfil, vestimenta, alimentação, pô, arroz, feijão e bife, ovo, sabe? Tipo, não, mano, um arrozinho e tal, sabe? Tipo, uma simplicidade, nego querendo arrotar as coisas, ele... Então você olha assim, essa simplicidade que você vê dentro do campo, essa naturalidade, esse movimento natural dele de viver dessa forma, fora era a mesma coisa. Tipo, você sentava pra conversar assim, cara, normal, o cafezinho dele, resenha boa, aquela voz mansa, bem tranquila. É ele, falou, cara. Né? O Roger, quando esteve aqui, o Guerreiro, né? Ele fez um comentário interessante. Ele falou, olha, difícil é jogar com os ruins, com os bons é maravilhoso. Verdade. Cara, eu vou mentir pra você, não. Eu entrei nesse lugar aí de ser esse ruim em algum momento que os caras achavam difícil se brincar. Porque assim, eu peguei uma gama legal, assim, pô, peguei Edmundo, eu peguei Juninho Paulista, pô, Ronaldinho, eu peguei uma galera assim, que eu só queria parecer o menos ruim possível, sabe? Comparado ao nível deles, assim, sabe? De tentar chegar. E esse comentário realmente é isso, porque às vezes a pessoa acha que é mais do que é. Esse é o problema. Esse é o maior problema. Esse é o problema. Não é nem que é ruim, porque se chegou tem as suas condições. Mas a gente começa a olhar com um olhar de falar assim, mas ele acha que ele... É quando se acha, né? Esse é o maior problema. Tá se achando. Esse é o maior problema. E se você for ver os caras mesmo... sim. Os caras jogam, cara, é natural, E vou aproveitar esse gancho até para puxar um pouquinho dentro do nosso tripé aqui. O mundo corporativo não é muito diferente, engraçado, né? É verdade. Você vê, o cara... Você tem aquele cara humilde, mas que produz pra caramba, ele tem uma liderança absolutamente natural, né? E tem aquele que se acha, que não tem o respeito dos colegas e que porque tem um crachá, ele quer mandar e quer fazer alguma coisa, e é um cara que não é querido, um cara que acaba não produzindo, vira antiproducente. Então, a gente estava conversando nos bastidores aqui, né? Como as analogias entre o futebol e o mundo corporativo, essa se aplica perfeitamente. Quer dizer, o cara... E aí eu vou sair do futebol e do mundo corporativo e passar para o ser humano, que é uma área dele. Sim. Morro de medo de entrar na área dele, que eu posso apanhar. Mas, como ser humano, eu acho que todos aqueles... Eu tenho duas máximas, que aí eu vou até submeter ao parecer do William, ver o que você acha, mas duas máximas são muito importantes. Toda vez que o individual passa na frente do coletivo, você estragou o grupo, porque o cara quer ser maior do que o resto. E o número 2 é quando aquele cara que acha que é muito mais do que o que ele é de verdade. Então, são duas situações que eu, sempre que posso evitar, eu evito, porque não vejo elas agregando valor, nem no futebol, nem no mundo corporativo. Não sei se você concorda comigo. 100%. Eu acho que ninguém faz nada grande sozinho. Então, não existe isso. Essa é uma das coisas que eu tenho muito claro, assim, e a gente conversa muito até dentro de casa, né, como família, de nos cuidarmos, de nos ajudarmos. Não há uma competição dentro da nossa casa, há uma equipe. Que maravilha. E se vencer um, vai vencer todo mundo. E eu acho que se a gente conseguir transladar isso de dentro de casa pro corporativo, pro campo, para onde for, de que, cara, somos uma equipe. Claro que os contratos são individuais, as remunerações são individuais, mas trata-se de uma equipe. Claro. Todo mundo vai atingir algo melhor se o objetivo for alcançado como equipe. Então, eu acho que uma coisa não está brigada com a outra. Eu sou muito dessa linha de que sozinho é impossível. Um complementa o outro, né? A gente tá falando também nos bastidores, a gente joga um futebol subóbito já, né? Que tá lá no meio assim. Então, você que é mais jovem, tá chegando lá, não pensa que muda essas coisas, né? Gente velha como nós é igualzinho quando era 20, se não ficar pior. Acha que... Você sabe que tem uma relação, não sei se você já leu isso, a relação entre a língua e a perna, ela é inversamente proporcional. Significa o seguinte, quanto mais fraco vai ficando a perna, mais forte vai ficando a língua. Começa a falar muito, porque... Então o cara corre menos, joga menos, não fala muito mais. Entendeu? Ele tem que ganhar em alguma coisa, né? Vai ter que ser no argumento. Então, porra, é duro você... Um monte de gente que entra no carro, aquele cara que não quer sair. Quer ensinar você a jogar. Porra, tem 20 caras pra entrar, cabe 11. Se você não sair e ninguém sair, alguém não vai jogar.
Então é uma questão, nessa idade que a gente está, de companheirismo, de coletivo. Não, mas tem o cara que não quer sair, o cara que se acha maioral, o cara que só ele que sabe, com 20, com 30, no futebol, no mundo corporativo, e nos velhos, no subóbito também tem. Cara, e esse é um ponto que eu aprendi a lidar muito, mas eu tive desgaste nele. Porque, assim, meu maior desgaste nesse sentido de que não quer sair e aquela coisa toda, porque todo mundo trabalha durante a semana no objetivo de estar entre os 11. Não tem pra onde correr. Claro. E aí, na maioria... Senão você nem vai, né? Se não for... Então, e aí na maioria das vezes, o que jogou 60, 70 minutos, que é onde começam as trocas, ele ainda sai chateado. Pois é. Sim. E uma vez eu arrumei um problema, porque eu falei, vamos lá. Cheguei no vestiário, tínhamos ganhado o jogo, mas eu entrei no lugar faltando 15, 20 minutos. E o cara que saiu chateado, me cumprimentou, mas saiu jogando garrafa, fazendo fuzuê do caramba. Horrível isso. E beleza, eu fui, joguei meus 15 minutos, dei a vida nos meus 15 e tal. E aí eu saí, e aí no vestiário todo mundo comemorando, na hora que fechou eu falei, eu preciso falar. Pra casa eu não vou levar, eu preciso falar. E eu virei pro fulano, virei pro fulano e falei assim, ó, com todo respeito. Irmão, você jogou 75 minutos. Eu trabalhei a mesma quantidade que você a semana inteira. Eu entendo que você não quer sair. Só que não é justo você vir jogar os 90 e todos os 11 jogar o 90 e o banco ficar só sentado pra assistir, cara. Nós somos um grupo. Você saiu bolado porque você ia me proporcionar 15 minutos. E eu entrei feliz pelo 15 e você ingrato pelo 75. Falei, irmão, ou muda a mentalidade ou esse grupo não vai andar. Porra, que legal. E eu comprei essa briga porque assim, cara, eu acho que isso precisa ser dito no meio do vestiário, isso precisa ser dito no meio do grupo. Irmão, você tá 75, você tá 80 minutos, o outro tem 10, é a mesma viagem, é o mesmo hotel, é a mesma distância, é o mesmo escudo, é a mesma... Você abre mão da família, o outro abre mão da família, mas eu não só fui passear. Eu tô ali aquecendo, esperando esses 10, 15, pô, você com 75 sai bolado? Ah, todo mundo quer jogar, eu também quero. E só tô jogando 15. Então, assim, levantei esse problema dentro do grupo. Porra, que legal. Que, na verdade, terminou algo saudável, porque ele olhou e falou assim, você tem razão, peço desculpa diante de todos, e todo mundo passou a olhar diferente. Porra, olha. Entendeu? Então, eu comprei uma vez, eu tive que comprar essa briga, porque eu acho muito injusto, cara. Porque, assim, é opção do treinador quem joga e quem não. Faça sempre por jogar. Pô, mas respeita aquele que vem depois. E por corporativo é a mesma coisa. Eu acho que se a gente ficar numa linha onde, pô, eu tenho que ser a figura do time toda hora, não tem jeito. Não tem time, cara. Escolhe outro esporte, escolhe outro trampo, vai fazer outra coisa. Você foi muito assertivo, né, nessa colocação. Daí eu quero até enfatizar com o pessoal que está nos assistindo, se você puder agora dar uma paradinha, volta esses 5 minutos e ouve de novo o que o William falou. Porque é imprescindível, na minha opinião, o que você falou, para a evolução de um grupo, e esse grupo evolui, seja no time de futebol, seja numa empresa. Se puderem, tenham essa coragem também. Coloquem no seu grupo esse tipo de você vê, você colocou, o primeiro impacto foi difícil, né, a reação, mas depois o cara pôs a mão na consciência, entendeu, tenho certeza que o grupo todo cresceu. Não, cresceu todo mundo. Olha lá. A hora que você teve essa coragem de falar no grupo todo, você puxou para o espírito de equipe. Sim. Né? Você chamou a atenção de todo mundo. Ó, é espírito de equipe. Você quer jogar mais, o outro também quer, mas espírito de equipe é assim. Ó, eu vou sair agora, gostaria de jogar o jogo inteiro, pô, não vou torcer para você, vamos lá. É espírito de equipe, perfeito. O nosso maior problema dentro disso é o que eu falo, que é o nosso maior adversário, somos nós mesmos. É isso aí, de novo. Ele talvez não estava nem só chateado pelos 75, que foi pouco. Talvez porque ele sente que não produziu no 75 e queria um pouco mais para produzir. E aí ele começa a brigar com ele mesmo e externa isso para uma situação que quem vem pros 15 minutos se sente até mal. Claro, Só que a mesma viagem, pegamos o mesmo avião, passamos os mesmos dias fora de casa. Cara, e eu fui por 15 minutos e talvez nem seriam 15. Se ele tivesse performado bem, poderia ter sido que eu nem jogasse. Então, assim... Esse tipo de situação eu acho que precisa ser dito e precisa ser conversado. Se querem ter um grupo saudável em algum lugar, todos que estão ali têm que sentir que é parte daquilo. Sensacional. Se sobrar 15, aproveita os 15. Se não sobrar nenhum, valoriza o outro que fez os 90, sobe a régua dele para ele manter o nível, senão você atropela ele. Eu acho que esse é o melhor ambiente. Entendeu? Entendeu? Eu acho que é uma fórmula bem... Vou puxar mais para os nossos tempos aqui, né? Bora. Você jogou no São Paulo com o Crespo. Na primeira passagem dele. Hernan Crespo, 2021. Fala um pouco dessa passagem lá, como você
enxergou ele. Tá de novo aí, né? Tá de novo aí. Cara, minha chegada no São Paulo, eu tava praticamente consolidado no futebol mexicano, com 33 para 34 anos. Defendendo um clube grande no México, né, que a gente sabe que naquele momento de transição de carreira, onde já começa a cair um pouco os contratos e tudo, você acaba tendo oportunidades ali no meio de tabela para baixo para poder seguir até pelo que se construiu. E só que, ainda estava num grande, tinha contrato com um grande e saiu a possibilidade de vir ao São Paulo. Na hora. Vou voltar. Preciso dar minha revanche no meu país, uma camisa gigante, eu preciso voltar para aquele lugar e, cara, eu saí de lá meio que fugido, né? No sentido mental, comigo mesmo. Sei. Né? Eu saí dali fugindo fugindo dos meus conflitos internos, fugindo do meu medo de morrer, fugindo de muita coisa. Eu saí dali meio que precisando de uma revanche no meu país. Eu precisava voltar Resgate, né? Provar, né? Isso é provar. E não era pra ninguém, pra mim. Pra você, De que eu não ia morrer em campo, estando no Brasil. Era um desafio meu. Porra. E eu tinha esse desejo de voltar. E quando chega essa oportunidade, eu volto, feliz da vida. E aí, no meio do caminho, o São Paulo tinha feito, através do Crespo, uma consulta pelo Enzo, que hoje tá no Chelsea. Sei. E o Enzo, hoje vale 100 milhões de euros. É absurdo. Tava numa projeção, tava no Defensa e Justiça, termina aqui emprestado pelo River, não tinha nem opção de compra pro Defensa e Justiça, porque nem o Defensa e Justiça exerceu a cláusula, voltou pro River, porque era só realmente o momento de amadurecer ele, fez um campeonato com o River e Portugal e, enfim, e Inglaterra. E eu chego nesse lugar, mais ou menos o que aconteceu com alguns atletas do São Paulo que foram contratados na última janela agora, e os nomes eram o Marcos Leonardo. E aí sonham com o Marcos Leonardo e aparece o outro jogador. E aí sonharam com o Enzo e aparece o William com 30 e poucos anos. Então, questionadíssimo. Mas, cara, mentalmente, eu tava pronto. Só que eu tive meus problemas físicos. Então, eu não consegui. Eu vim por um contrato de risco, eu larguei o certo por um contrato de risco de produtividade, 9 meses de contrato, com possibilidade de mais 2. Falei, eu tenho que produzir em 9 meses para que me dê mais 2. Perfeito, tá tranquilo. É o que eu tô acostumado a fazer, é desafio, é produzir sempre. Não vai ser problema. E a lesão não me permite produzir. E aí eu fiquei com esse sabor de boca, no modo de dizer, né? Eu fiquei naquela situação de que, o que era um sonho de uma revanche se tornou um pesadelo, porque eu comecei a tomar muita porrada de torcedor e tudo pela lesão, por não ter conseguido jogar e pouco de ter campo, hein? Porque poucas vezes que eu entrei no campo... foi na época? Joelho. Puto. E as poucas vezes eu fiz uma restauração na cartilagem, um mosaico da cartilagem. E aí eu coloquei um bracer no medial colateral e fiz menisco também. Fiz um combinho, né? Já tava ali, já anestesia, barba, né? cabelo e bigode. Já aproveitamos. E aí a minha recuperação foi tardia, eu demorei pra voltar. E, cara, eu tomo muita porrada até hoje, porque assim, fica aquela sensação de que eu só passei no São Paulo. E isso também voltou a me pegar durante um certo momento, mas assim, cara, é coisa do futebol, a gente sabe lidar. Eu gostaria de ter me defendido mais dentro do campo. Eu sou de uma linha que nunca me deram nada de mão beijada, eu tive que conquistar. E eu queria ter ido pro campo conquistar esse carinho. Obviamente eu sei que não seria um ídolo no São Paulo, porque a prateleira de ídolo é gigante, mas eu acredito que não seria tão questionado como sou hoje por não ter jogado, ou pela lesão, ou por qualquer outra coisa. Então essa minha volta, ela foi meio nesse sentido. Num primeiro momento feliz, ali tendo meus minutos no Campeonato Paulista, entrando. Todo jogo praticamente eu entrei no jogo da final. Entrava de volante. Aí isso, entrava de volante. E entrei no jogo da final, e aí campeão, aquela alegria toda. Aí fomos pro jogo da Copa do Brasil, eu machuquei o joelho. E aí foi aonde começou o pesadelo. Mesmo joelho? Foi a lesão do joelho, foi ali. Você tá foi ali. Anteriormente, tá. E aí eu tive essa dificuldade de dar essa sequência. Mas assim, cara, sabe aquele sentimento de que, queria ter dado mais, Eu queria ter conseguido me defender no campo. Eu acho que eu tenho um ditado comigo que eu escutei há muito tempo atrás, que fala que o campo não tem muro e nem moita. Ali esquece, você bateu ali, tá exposto, né? Você tá exposto. E eu sempre gostei desse lugar. Eu sempre fui questionado fora, mas eu sabia que ali eu não tinha pra onde correr. Ali eu tinha que mostrar que os questionamentos ou eles estavam errados ou eles iam ter razão. Então sempre ali eu fazia... Ali é a resposta pra tudo. Ali era a resposta pra tudo, e eu não consegui estar ali. E isso me pegou de um jeito que eu passei um período...
difícil para suportar. Hoje já mais tranquilo. Você até já contou da tua história num determinado momento que você se refugiou com Deus. Sim. Você conversou com Deus e tal. E por que não acreditar que isso era o que Deus tinha determinado para você? E aí... por bem ou por mal. Ele falou, não, você vai lá, mas você não vai jogar. E aí é onde está o ponto. Foi o lugar onde eu mais produzi espiritualmente. Produzi, que eu falo no sentido de poder ajudar pessoas. De falar do amor de Jesus. Porque assim, você falar de um Deus enquanto tudo está caminhando é maravilhoso. Pois é. Agora, você falar no cenário que eu estava, tomando porrada de todo mundo, operado, deitado numa maca, sem poder se defender no campo, e você seguir reafirmando que ele é justo, que ele é fiel. Tem que crer. Que ele é de amor, tem que crer. Tem que crer. E esse foi o momento que eu consegui reafirmar a minha fé ali dentro. Então, espiritualmente, para mim, foi o melhor momento que eu vivi na minha vida. No sentido de eu olhar para dentro de mim e falar assim, não é o joelho, não é o São Paulo. Não se trata de eu colocar Deus numa cruz novamente pelo que ele não está fazendo por mim. E sim de eu agradecer ele por estar aqui, podendo viver esse momento e mostrar para ele que ele é bom, mostrar para as pessoas que ele é bom, mesmo no meu momento contraditório, né? No momento não tão favorável. E foi um momento onde eu mais consegui falar do amor de Jesus. Foi o momento onde mais me escutava. Pelo que eu estou entendendo, aí que você conseguiu fazer uma leitura e que todo aquele processo tinha um propósito, né? Um propósito maior. Até a contusão era um propósito de fazer você voltar para dentro de você, meu ego. Rever. E aí, vamos já para a parte que você começou a pensar já na parada mesmo, de encerrar a carreira de campo. Sabe onde eu comecei a pensar em parar? Isso aqui eu não conversei com ninguém ainda. O Rogério Ceni chega e automaticamente, tem pequenas e vagas lembranças de mim, de tempo de Palmeiras e tudo isso, mas não do que era a minha atualidade, porque o Campeonato Mexicano não. E aí ele me chama para conversar e a gente começa a conversar, um bate-papo bem bacana. E aí eu explico para ele, ele fala, cara, sua situação. Eu falo, a minha situação é a seguinte, eu tô operado, o meu contrato é de produtividade acaba em dezembro e eu não vou conseguir produzir porque eu tô operado. Eu só volto final de dezembro. Então não vai dar tempo. E aí ele me pergunta, mas o que você tá pensando em fazer? E aí eu devolvo a pergunta, eu falo, mas o que o senhor faria? E aí ele fala, o grupo tem vários volantes, e aí ele foi nombrando cada um por um e características. E ele falou, onde você se encaixa aqui para me entender um pouco mais sobre você e entender que posição eu tomaria. Expliquei para ele, conversamos e tal, ele virou para mim e falou, eu faria o seguinte, eu conversaria com a diretoria, reduz o salário, estica, faz o Campeonato Paulista, faz a pré-temporada do Campeonato Paulista e depois vocês discutem sobre essa produtividade. Interessante. Eu faria isso. Falei, fechado. Vambora, vamos pra cima. Tô dentro disso aí. Porque a minha volta já não foi econômica, já não foi por uma questão de dinheiro. Já graças a Deus, né? Não era. E meu salário no São Paulo era inferior ao que eu recebia no México. Entendeu? Era a volta pra casa mesmo. E aí eu falo pra ele, fechado. O diretor de São Paulo me chama, no seu momento ruim, a gente conversa, ele me explica, o Rogério me explicou e tal, perfeito e tal. E aí eu vou pras férias, eu vou com esse sentimento. Pré-temporada. Eu vou voltar e vou jogar. Pré-temporada, vou me preparar. E as férias eu tô ali. Parou todo mundo, eu tô correndo. Os primeiros 5, 6 dias eu tô que nem louco ali, treinando. Falando, eu vou voltar pré-temporada, eu vou me defender no campo. Esse era o meu mental. E meu telefone toca. De que eu não entrava nos planos. Caraca, aí pra mim foi... Ali foi tipo, eu perdi o chão. Quem do clube te deu essa notícia? Meu representante me liga. O teu representante. Alguém ligou pra ele? Ligou pra ele do clube e fala que eu não entrava nos planos, que não dava pra seguir. Cara, ali pra mim tirou meu chão. Porque aí sim eu vi que eu não ia conseguir me defender mesmo de tudo que estava acontecendo. E ali eu penso em parar. Fico 2 meses em casa e aparece a proposta do CSA, que o Mozart tá lá e me chama e tal, junto com o Denis, porque trabalhamos na Coreia junto com o Denis, e me fala, cara, não para machucado. A pior coisa que você vai fazer é parar machucado, é levar isso dentro de você. Eu não sabia dessa máxima. A pior coisa que você vai fazer é parar machucado, cara. Para jogando, para com um sentimento bom e tal. Beleza, resulta que me convencem da situação e tal, e eu vou pra Maceió, chego, só que, cara, minha readaptação não foi a que eu esperava. Então eu comecei a ter o problema no joelho de novo, eu comecei a estourar o posterior toda hora. Resumindo, parei machucado. Parou machucado.
Então eu parei final de 2021, sofrendo várias e várias lesões devido à cirurgia, e mentalmente eu já estava destroçado, cara. Eu já não olhava meu olho já não brilhava para aquilo. Sei. Já não brilhava. Era o momento. A pancada... Era o momento de parar, né? Meu olho já não brilhava. E aí as pessoas, não, vamos mais um ano, vamos mais outro. Eu falei assim, cara, eu olho para um moleque de 20 anos e eu já me vi daquele jeito. Meu olho já não brilha. E seria muito covarde da minha parte me manter pelo que eu conquistei de nome no meio da carreira e tá tirando espaço de um moleque que o olho dele brilha por aquilo ainda. Então foi onde eu decidi parar. Mas assim, essa pancada que eu tomei da não renovação ou dessa continuidade me pegou muito. Mas eu entendo também o São Paulo. Eu era um jogador muito questionado dentro do clube, pela idade e pela lesão. E na minha posição tinha jogadores que era projeção dentro do clube. E aí nós vamos pegar, tinha na época, estava o Lisieiro, estava o Nestor, estava o Igor Gomes, estava o Luan, pura base. E aí nós tínhamos o Thales Costa, tínhamos também o Gabriel Neves, uruguaio. Então eu tô falando assim de jogadores mais jovens, claro, que talvez encaixaria melhor ou encaixa melhor no estilo de jogo do Rogério. E eles programando olharam e falaram, cara, tenho 6 volantes, para que eu vou pegar um com 34 operado? Se entende, é negócio, é o jogo, faz parte do jogo. De novo, vou fazer uma analogia com o mundo corporativo, não é muito diferente. Né? Eu estava comentando nos bastidores aqui agora, 2 episódios de profissionais excelentes, acho que estava comentando com você, e que perderam as suas oportunidades por contingências de destino. Sim. Não era o que eles queriam, não era a ideia, inclusive nem se concebe profissionais daquela qualidade serem desligados, mas contingentes externos fizeram com que eles tivessem que mudar de rumo. Então, e você contou toda uma história, eu vou fazer uma afirmação aqui, fica à vontade de discordar, mas parece que Deus desenhou esse teu encerramento de carreira, juro por Deus. Eu vejo você me contando essa história, você veio do México, você veio para cá, você se lesionou, teve dificuldade de recuperação, quando você foi começar o São Paulo, falou não quero mais, te mandou lá para cima, parece um desenho. Cara, se eu te contar... Tô errado, não? E se eu te contar, você ri, porque assim, eu creio em profecias, e antes de eu sair do país, eu tava pelo Palmeiras ainda. E uma vez subi no monte para orar com a minha esposa, e uma vez não, por 2 ou 3 vezes. Pessoas diferentes que não nos conheciam. Monte é escuro à noite, pô, eu, negão, à noite, menos ainda você vai me conhecer. E aí, no monte, pessoas se aproximaram de mim e da minha esposa e falaram, eu vejo vocês saindo do país, indo para um lugar muito longe, não ficam, vão para o lugar onde vocês vão ser muito felizes, mas no final vocês encerram no Brasil. Encerra no Brasil. Jura as pessoas falaram isso? 3 pessoas falaram a mesma coisa. Que louco isso. E diferentes pessoas, tipo, diferente. Uma nos conhecia, e depois em cenários diferentes, nem é de São Paulo, é do Rio a pessoa que nos falou, e depois no monte outras pessoas falaram em dias diferentes. E é justamente isso. Eu saio, vou para um lugar muito longe, Coreia, vou para o México, sou muito feliz e encerro no Brasil. Então, tipo, isso que você traz é algo que... Parece que foi desenhado. Não, nem foi desenhado. Tanto que uma das coisas que eu comento, quando a gente vai falar da parte mais... Já tive em podcast cristãos, assim, a gente comenta, tanto que a minha volta para o São Paulo, minha vinda para o São Paulo, quando eu tô chegando em casa e a gente tá conversando, eu tô arrumando a mala, minha esposa chega para mim e fala, não estou menosprezando o que você fez dentro do campo. A sua carreira aqui dentro, ela foi extraordinária no México e tal. Só que lembre-se que mesmo antes de você chegar ao México, Deus já tinha falado tudo o que iria fazer. Então vá para lá e faça com que o nome dele seja engrandecido. Muito legal. Sensacional. A vida ela tem um curso inteligente, né? A gente sabe que as coisas não são por acaso, né? Sim. Tudo é encaminhado. É que o nosso ego, você gosta dessa linguagem, nosso ego é que às vezes fica relutando, brigando com a coisa, né? Mas se seguir o fluxo, você vê que as coisas são encaminhadas. Exatamente. E dentro dessa linha de raciocínio, vamos trazer mais para o nosso momento atual. Boa. Né? E até vamos fazer uma associação, quando você voltou para o Palmeiras, mas não para jogar, e ficou lá trabalhando a parte administrativa, aquilo acabou sendo um instrumento também para te preparar, talvez, para o que você esteja hoje vivendo, né? Vivendo. Hoje eu estou lidando com contratos hoje de atleta, hoje a gente está cuidando de atleta. Fala um pouco disso da SAF, do Qual foi essa transição para você? Cara, eu paro planejada, aconteceu? A SAF não.
Tá. A SAF é muito dentro desse curso, assim. Eu paro de jogar, tenho um amigo em comum desde criança que tá mexendo com representação de atleta. Chama Diego Campos e Wagner, que são pai e filhos. Moram em Mogi das Cruzes, e aí mando mensagem pra ele, pô, como é que você tá, tal, parei de jogar, queria entender um pouco mais do assunto. Você faz. E aí ele, pô, vem tomar um café. Eu vou tomar um café, coloco minhas ideias, o que eu penso e tal, e ele, pô, beleza, legal, vamos marcar outros cafés e tal, e já tem a empresa dele funcionando, a W Brasil Agency. E aí eu pego minhas coisas e vou pro México, pra passar nos clubes e nas mesas onde amigos que pararam de jogar já estavam tomando seus lugares ali. Porra. E aí eu vou para entender o relacionamento. Eu fui entender o que tá acontecendo. Olha, falei, cara, eu vou agenciar, eu preciso saber por quê. E eu sentava com os caras no México e falava, por que esse telefone, o seu telefone quando toca, você olha e põe para esperar, e esse aqui você olha e atende. E acontece no corporativo o tempo inteiro. O telefone que você olha e fala, não, esse aqui pode esperar. Não, esse aqui é urgente, mas pera. Por quê? Eu fui atrás para entender. E aí eles começaram a me trazer alguns pontos. E aí eu fui com os diretores para entender o assunto, para entender o jogo. E eles começaram a me explicar. E aí eu entendi o jogo, volto pro Brasil, vou tomar um novo café com o Diego, conversando, só que ele já tá em outro plano. E aí ele vira pra mim e fala, pô, vamos pegar um clube. Eu falei, você tá maluco? Pegar um clube como? E o pai dele, cara, Vagnão, você falou que vai, acabou. Vamos? Eu falei, não, peraí, segura seu pai aí, vamos conversar, como pegar clube. O que é isso? Pô, nós tem uma carteira de atletas aqui, ele falou, William, vai chegar um certo momento que vai ser difícil segurar os atletas. Já é difícil hoje, futuramente vai ser pior. Por quê? Porque os direitos econômicos, ou ele fica no nome do atleta ou no nome do clube. Nós, como representantes, quase sempre nós somos a parte mais frágil do negócio. Intermediário só. Então a gente não tem muita força para algumas coisas. Então, os clubes, na maioria das vezes, quando o atleta fica com uns 10%, chega uma proposta para o clube, para conseguir pegar um pouco mais, faz o atleta abrir mão dos 10%. Que aí é onde nós estaríamos amarrados com ele. Isso, E aí o que acontece? Você perde também. Então, no final, nós começamos a olhar, ele começou a olhar falando, eu acho interessante o modelo seria clube, até para nós fazermos um trabalho. E a nossa carteira, a gente ter para onde direcionar e filtrar a nossa carteira, porque muito se escuta dos jogadores. O treinador não gosta de mim, não vai com a minha cara, o vitimismo. E aí a gente nunca sabe o que está acontecendo. Pô, com o clube a gente vai ter um filtro. Ele não está entregando lá, traz para perto, a gente vai saber se com 6 meses o treinador não gostava dele ou se ele não quer trabalhar. Que legal. E aí nós tivemos essa possibilidade, pegamos o Ecos de Suzano, num primeiro momento, com o presidente Serginho, da associação, pegamos ali como gestores, para entender como é que funcionava. Cara, aí é outro jogo. Uma coisa é você chegar em um clube como representante, claro, e outra coisa é você chegar como gestor de outro clube, porque eu tenho os ativos que os clubes maiores querem. Então, a nossa primeira experiência foi fazer amistoso com um clube, de clube para clube, e você chegar no lugar e, pô, chega aí, vamos tomar um café. Eu falei, opa, peraí, como a gente nunca nos receberam assim, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa aqui. Então eu comecei a entender o jogo de uma maneira diferente. E aí nós começamos a entrar de cabeça. E aí conversamos com o presidente da associação do Ecos, na época que era o Serginho, que é o Serginho, e convidamos eles a formar uma SAF. E aí fizemos uma SAF, constituímos uma SAF, e aí a gente entra para aquele ponto que a gente brinca muito, né? Agora a gente já consegue investir um pouquinho mais, né? Porque construir no terreno da sogra é loucura, né? Separou, acabou, né? Não é mais Adorei essa expressão. E a gente meio que... Separou, já era. Separou, já era. Boa. E aí a gente tava meio de segunda nisso. Então, quando se transformou SAF, a gente falou, pô, vamos. Agora o negócio tá legal. Agora a nossa caneta começou a ter tinta. Agora a gente já começa a ter mais força. E aí, pô, no primeiro ano de SAF acabou que nós conseguimos o acesso. E aí saímos da Bzinha para A4 do Campeonato Paulista. Então, assim, foi uma transição não planejada, não por mim, talvez pelo Wagner e pelo Diego, e me trazer pro processo. Só que tem caminhado, cara, tem dado certo. Que legal. E aí esse ano nós tivemos o primeiro acesso, primeiro ano de SAF acesso. E, pô, um filtro legal de conhecer melhor os atletas, tentar levar um pouco dessa experiência para eles. Nós montamos um grupo muito bom. O nosso treinador hoje é o Leandro, né, mas o treinador do acesso que foi o Renan Martins, cara, fez um baita trabalho, um excelente profissional. Então, assim, nós montamos um grupo bem bacana, assim, de gente que olhava pro futebol da mesma forma, sabe? Não era tipo uma situação, vamos ver o que dá. Não, vamos fazer acontecer. E aconteceu. E a nossa meta Sabe é isso. O que eu acho legal, Edson? É que o perfil dele, eu tô sempre analisando, né? Já é a minha área. Psicólogo, né? Fico o tempo todo analisando. Você imagina o que eu passo aqui. Pô, imagina os filhos, a esposa como aqui no tempo todo. Mas sabe que eu fico analisando assim, a tua história é uma história muito interessante,
e de uma pessoa muito consciente. Não é uma pessoa que passa pela história e cai aqui, levanta, e vai indo, mas não sabe nem porquê. Está indo aí para onde o vento empurrar, né? Deixa a vida me levar. Isso, exatamente. Eu senti uma pessoa muito consciente. Cada situação que você vivenciou... Eu também. Cada desafio, cada trauma, né? Você voltava para você mesmo e entendia o processo. E te construiu. Cara, isso é fundamental para a vida. Posso te dizer que isso é fundamental para a vida. E você foi a pessoa certa para escolher, para ser escolhida no que você está fazendo hoje para essa SAF dar certo. Obrigado. Para esse time dar certo. Porque você é um cara experiente e consciente, cara. Isso é incrível. É sensacional. Eu fui enxergando a hora que ele foi falando da SAF, falei, cara, é o cara escolhido certo. Cara, como você projeta isso, toda essa experiência e na SAF para o time? Eu agradeço muito as palavras. Eu acho que essa proximidade com Deus foi moldando muito o meu caráter. A Bíblia é um livro extraordinário. Contém tanta... É o livro mais vendido no mundo. Contém tanta sabedoria naquele lugar e praticamente 100% do meu caráter ou do pouco entendimento que tenho de vida vem daquele livro. Vem daquele lugar, vem daquela leitura diária, vem daquele momento. Então, assim, foi o que eu falei. Meu momento loucura até os meus 19 anos ali, a minha filha veio para poder dar um start em uma outra fase da vida. Eu pensava totalmente diferente do que eu penso hoje. E a responsabilidade do filho me levou para próximo de um Deus que me cuida como filho e que me fez enxergar o que era ser pai de alguma maneira. Então, assim, do amor incondicional. Então, obrigado pelas palavras, mas essa minha relação com Deus é o que tem me sustentado, é o que me trouxe até aqui. Parabéns. E não sei aonde chegarei, mas espero que seja pegado na mão dele. Essa é a linha. O que eu penso de projeto ao clube, longo prazo? Noite pro dia, nada. Qualquer um que comece a estudar, termina uma escola hoje, começa uma faculdade, são 5 anos, depois 3 anos de pós, 8 anos para começar a ver a volta do investimento que fez, o investimento chega depois de 15 anos. Num curso normal. Se ele der muita sorte no meio do caminho, é outro cenário. Sim. Nosso pensamento dentro do clube é justamente isso. Nossa meta são, em 10 anos de SAF, jogar a Série A1 do Campeonato Paulista. Vai acontecer? Não sei. Mas nós estamos planejados para esses 10. Nós estamos há 3 anos perfeito da Série A1. Eu estou colocando uma margem de erro importante, um tempo de aprendizado muito grande durante o caminho. É receita de bolo? Não, não é. Todo mundo tem o mesmo objetivo, tem muita gente trabalhando pelo mesmo objetivo. Claro. Só que eu tenho muito claro que talvez a expertise que eu tenho, junto com os meus sócios que também têm, e os profissionais que nós estamos escolhendo para estar ao lado, que eu acho que faz toda a diferença. Eu não estou procurando algo transitório, eu não quero pessoas que só vão transitar dentro do Ecos. Eu quero pessoas que apostem no projeto e queiram chegar junto com o Ecos. E aí entra um ponto que até a nossa captação de atleta hoje, a gente é muito focado nisso. Porque hoje eu estou jogando um sub-23 mais 7 acima. Se eu for pegar o 7 acima, ele já rodou muito lugar, ele vai voltar, ele vai olhar para mim meio que como... Se eu trabalhar com esse 23 e talvez com 24, 25 anos, 2 anos, ele continua sonhando com aquilo ainda, eu posso levar para ele que daqui 5 anos, se ele fizer as coisas bem feitas comigo, a gente vai jogar uma Série A junto. Ninguém na Série A vai apostar nele, mas ele pode se levar à Série A e me carregar. Sim. É esse um modelo que nós estamos tentando fazer ali, achar esse perfil de atleta que fala assim, cara, que legal. 23 anos pro futebol, para muito lugar você é velho. Mas, cara, faz uma conta comigo aqui, cara. Você não pensa em jogar em uma Série B, uma Série A de Paulista em 8 anos. Eu não digo uma Série B comigo, mas uma Série A em 7 anos comigo, 8 anos. Pô, daqui a pouco você tá com 27, 28 anos, você vai jogar uma Série A, você pode ser comigo. Por que você não me leva? Por que a gente não vai junto? Lá eles não vão apostar, mas você pode construir aqui. Então é esse perfil que a gente está buscando. É essa linha que nós identificamos. Que a gente vai apostar. E a gente vai apostar nela. Porque tem pessoas que já sentem que não terá essa oportunidade. Ninguém me contrataria para ser hoje executivo de uma Série A de Campeonato Paulista ou Série A de Campeonato Brasileiro ou Série B de Campeonato Brasileiro. Você está crescendo. Mas eu estou construindo. Não, essa consciência é impressionante, fundamental. É impressionante. É um projeto que você vai plantando, semeando, regando até colher, né? Até colher. É o mundo corporativo. O mundo corporativo, ele vive disso. Não adianta. Às vezes a gente traz o funcionário e ele olha e fala assim, pô, do nada ele tá lá em cima, ele é patrão e hoje ele acha que não é do nada.
Nós assistimos filmes e séries. Se resume filmes e séries e a gente quer trazer para a vida real. Mas ninguém consegue olhar 8 anos depois, 7 anos depois, 10 anos depois, 20 anos depois. Não, eles viram que estava sofrendo e no final de 1 hora, 1h30 de filme, tem um êxito. E a pessoa levanta da cama e fala, vamos. E pensa que vai conseguir igual. Não é. E a gente está vivendo uma era... Tem entrelinhas ali. Né? Tudo hoje é muito isso, imediatista, total, né? Total. Então as pessoas estão com pressa, você vê hoje nas próprias redes sociais, né? Você vai no mundo corporativo hoje, você tá tendo essa discussão essa semana num cliente meu, você quer contratar uma rapaziada, ele já quer ser o presidente do clube. Isso aqui. Saiu da faculdade a semana passada. E já acha que pode ser CEO, que já quer ganhar 50 pau por mês. Fala, não é assim. E ainda questiona, mas não tem home office? Não, se não tem home office, eu não vou trabalhar. Então... Quem me dera, né? Eu, no meu tempo, ter tido todas as opções. Eu abraçava o que tinha, para pôr arroz e feijão na mesa e vamos em frente. Então, esse processo seletivo que no mundo corporativo a gente é obrigado a fazer para pegar as pessoas com essa cabeça, não, você quer vir junto, vamos construir junto, né? É um processo difícil hoje. Porra. Muito. Nas empresas a gente está tendo dificuldade de contratação porque a pessoa, às vezes, ela fala que vai e não aparece para entrevista. Né? Tem lá 10 entrevistas marcadas, vai 1, 2. Não, e o pior, você faz a entrevista e desagradou o bebê em 1 segundo, ele já não quer mais. Ele quer saber assim, o que eu tenho de vantagem, quais são os benefícios, e não quer ver, sabe, até acho que, assim como no futebol, tem os talentos e as estrelas que se destacam, as exceções podem ter esse direito. Sim. Mas exceção, como o próprio nome diz, é exceção. A regra não é todo mundo. Eu tenho um lugar que eu falo, você imagina se todos os brasileiros quisessem ser CEOs. Teríamos que ter 210 milhões de empresas. Ou cada um é CEO de uma empresa. Correto. Porque, então, é óbvio que não cabe todo mundo. É uma cadeira muito isolada, solitária. Mas você tem que adquirir competências para chegar lá. E não sair da faculdade e achar que já pode sentar lá em cima. E esse é o nosso maior problema hoje também dentro do futebol. Olha lá. Porque, assim... Até o sub-20, você é o melhor do seu bairro, você é o melhor do seu time e você é o melhor da sua escola. Até o sub-20 é sua mãe, seu pai, seus irmãos e o pai dos outros que estão à volta, que te colocam como melhor. Nessa transição para cima, você é só mais um, tentando ganhar um espaço onde os melhores já estão. 40% de cada time de elite, 40% é unanimidade na escalação do torcedor. 60% é questionável. Se você não entender aonde você está, em que campo você está... Vai se frustrar. Muito. Eu, em toda a minha carreira, eu nunca fiquei um dia sem contrato. E eu nunca fui o cara que decidi todos os jogos. Eu nunca fui o cara que esteve sempre na capa dos jornais. Eu entendi que era a única coisa que eu sabia fazer era jogar futebol. Só que o que eu fazia... não era o suficiente para me dar a amarelinha da seleção brasileira. E se eu deixasse de fazer, automaticamente faltaria para o recurso que eu necessitava para dentro da minha casa estabilizar a minha carreira. E eu entendi que eu ia estar sempre dentro dos 60% questionável. Quando eu entendi que eu ia estar sempre dentro dos 60% questionável... o melhor desse grupo. Eu tinha que ser o melhor desse grupo para que esses 40 quisessem jogar comigo. Você vê, né? É aquele negócio que esses 40, na hora que ele olhar pra trás, ele vai falar assim, pô, mano, tem um monte de cara ruim ali, põe o William. Um exemplo. Ou verdade. Aí vocês entendam como vocês quiserem. Dentro disso, eu falei, cara, é minha carreira. Eu não vou querer discutir com o cara que ele tá dentro do 40, que ele é inquestionável. Ele perdeu, eu corro e entrego pra ele. É isso aí. E aí eu comecei, e esse é o nosso maior problema. Essa consciência é fantástica. Você não se identificar aonde você tá, que tanto você é importante. Eu nunca fiquei um dia desempregado. Um dia. Amém. Eu entendi que eu seria dos 60% questionável. Então eu precisava ser o melhor dos 60%. No 40%, cara, eu passava bem longe. Mas chegou um certo momento que eu já não era dos 40% que não era questionável dentro dessa formação por torcedores ou o que fosse. Eu não estava dentro desses 40%. Mas na hora que os caras falavam assim, pô, mas fulano ou Beltrano, pô, põe o William. Aí ele lá. Põe o William. Então...
cara, precisa se identificar. Sempre ali, né? Você precisa saber o que você está jogando. É isso. Você precisa saber aonde você está, que terreno, que sapato usar, que chuteiro usar. É isso. Não, eu acho que o maior problema é isso, que a gente sai de uma situação que até o sub-20, você é o ídolo da família. Você, pro seu bairro, você é o melhor. Você vai pra várzea, assistir um jogo, os caras, pô, pega uma chuteira, faz isso. Você é unanimidade, todos que querem. No clube você é mais um. Porque nível. A concorrência é maior lá. É muito maior. Se você não entender e você querer esse tratamento que te dão na várzea, no clube, você vai frustrar. Você vai querer largar. Nós estamos chegando finalmente. Eu tava esperando essa hora. E foi tão foi tão maravilhoso que a gente queria... Que aula, né? Gente, que aula de vida. Eu queria que você deixasse assim, as palavras finais. Você já falou tantas palavras finais aí que vai servir para todo mundo o tempo todo, mas dê suas palavras finais aí da sua participação no Várzea Executiva. Cara, eu nunca tinha participado de algo nessa proporção, de unir o corpo corporativo com o futebol. Eu entendo que dentro disso, os dois se movem por pessoas. E as mesmas pessoas com os mesmos sonhos e objetivos em campos diferentes, mas lutando contra os mesmos inimigos. E aí a minha mensagem para vocês é que entenda, identifique quem é o seu maior inimigo. Na maioria das vezes é você mesmo. Ou com o seu ego, com a sua vaidade, ou com a sua indisposição, ou com a sua falta de paciência. E a partir do momento que você vencer a si mesmo, você vai vencer em qualquer lugar. Belas palavras, hein? Sensacional. Obrigado. Belas palavras. Wilson, vamos agradecer a nossa audiência. Falar o que agora? Vamos agradecer a audiência, vamos agradecer ao William por essa resenha fantástica, maravilhosa, lição de vida. E agradecer a você que nos assiste. Mandem aí as ideias, sugestões para os nossos episódios. Curtam e compartilhem. Forte abraço. Galera, muito obrigado para quem esteve aqui conosco. Não deixe de curtir, não deixe de mandar mensagem, críticas. Tamo junto sempre. Até o próximo episódio. Muito obrigado.